Bem-vindos ao Espaço Estudo. Estamos resolvendo questões da prova do Colégio Pedro II, cuja banca foi o próprio Pedro II. Para o cargo de assistente administrativo, a prova foi feita em 2019. Curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, notificações mantenham ativadas e compartilhem os vídeos para os seus colegas. Bom, não vamos ler o enunciado, vocês param o vídeo e leem. Essa é uma questão bastante interessante de análise combinatória, com um pouquinho de álgebra junto, né? Ela começa com álgebra e termina com análise combinatória. De início, eu preciso dizer o seguinte: a análise combinatória é uma matéria em que pode haver um exercício de criatividade enorme para se criar novas questões totalmente diferentes umas das outras, com outras abordagens, outros assuntos, e da mesma forma as soluções também dão margem a uma enorme criatividade. Uma pessoa pode resolver por um caminho, outra resolver por outro, muito mais fácil. É diferente, por exemplo, de uma equação do segundo grau, que você vai usar aquela equaçãozinha de Bhaskara, né? Que as raízes são iguais a menos b, mais ou menos, blá, 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 ok? Então, você não tem muito como fugir de Bhaskara para resolver a equação de segundo grau. Mas em termos de probabilidade, a criatividade, as formas diferentes de abordar o problema são muito grandes. Então, o que é essencial para se estudar isso? Muitos exercícios. Tá? Você precisa aprender a teoria para você dominar os conceitos e fazer muitos exercícios. Ok? Então, isso dito, né, fica claro que vocês podem encontrar outras pessoas resolvendo essa mesma questão aqui por outros caminhos, mais difíceis, mais fáceis. Se encontrarem um mais fácil, avisa que a gente também vai incorporar aqui, tá? Mas vamos lá. É dito que vai ter-se que distribuir 8 computadores e nenhum departamento pode ficar sem computador, tá? Então, isso a gente colocou aqui, ó, x mais y mais z igual a 8. Então, a gente está lendo o enunciado e vai separando os dados que nós vamos utilizar para a solução, né? Então, há 8 computadores no total e nenhum departamento pode ter 0 computadores. Todos vão receber pelo menos um computador. Assim sendo, o número de computadores que cada departamento vai receber estará entre 1 e 6, porque o mínimo que um departamento pode receber é 1, o mínimo que o outro departamento é 1, então o terceiro vai receber 6. Tá? Pois bem, x, y, z, então, estão no intervalo entre 1 e 6, que inclui 6. Então, estas são as possibilidades de números de computadores em cada departamento. Tá? Pois bem, aqui, então, vamos ver. Essa tabelinha, ela dá umas dicas interessantes. Primeiro, ela não esgota as possibilidades, senão seria muito fácil, né? Você ia dar uma analisada aqui, você ia trabalhar aqui em cima e achar a resposta. Mas observe o seguinte, aqui nós temos os mesmos números, né? 1, 3, 4, 1, 3, 4. Tá? Muitas pessoas têm uma dificuldade de dar o primeiro passo na análise combinatória, que é sempre decidir se nós vamos fazer um arranjo ou vamos fazer uma combinação. Ou ainda, né, aquele caso específico do arranjo, que é a permutação, quando está todo mundo entrando, todos os elementos estão fazendo parte do arranjo. Pois bem, nós sabemos que a combinação é aquela situação em que a ordem das situações, a ordem dos números, a ordem das escolhas não faz diferença. E no arranjo, a ordem faz diferença. Então, observe, aqui nós temos os mesmos algarismos, 1, 3 e 4. Mas nesta ordem é uma solução e nesta outra ordem é uma segunda solução. Tá? Uma primeira solução, uma segunda solução. Só olharmos para isso aqui, a gente já descobre que aqui nós estamos numa situação de arranjo e não de combinação. Se não existisse isso, raciocinando, nós poderíamos chegar a essa mesma conclusão. Mas aqui a questão facilitou porque já nos deu uma dica, né? Então, tá. Sabemos que o somatório tem que ser 8 e que ninguém pode ter
0 computadores, né? Todos recebem pelo menos um. Então, 3 situações possíveis já foram colocadas aqui. A de 6, 1, 1, que está aqui. A de 5, 2 e 1, que está aqui, ó. 5, 2 e 1, né? A 6, 1, 1, essa primeira, vou mudar aqui o formato, ó. 6, 1, 1 está aqui. 2, 5, 1 está aqui. E 4, 1, 3 está aqui duas vezes, né? Aqui está 4, 1, 3 duas vezes. Bom, então vamos analisar. É sempre bom a gente começar do maior possível e vamos redistribuindo. Olha, o máximo que com o departamento X pode receber é 6. Então nós temos 1 e 1. Se ele receber 5, só ficam faltando 3. Eu só posso distribuir da seguinte forma: 2 em um departamento e 1 no outro. Se o departamento X receber 4, aí eu já tenho mais de uma forma de distribuir. Os outros 4, ou eu coloco 2, 2, ou eu coloco 1, 3. E não há outra possibilidade, porque eu não posso botar 0 e 4. Se eu colocar 3, eu só tenho duas formas possíveis de colocar 5 computadores nos outros dois departamentos. 3 e 2, ou então 2 e 3. Não tem outra possibilidade. Tá? Bom, por que eu digo que não tem outra possibilidade quando eu coloco 2 e 3? Porque se eu colocar, reduzir esse aqui para 1, por exemplo, aí eu caio na situação anterior. Eu vou ter 3, 1, 4, só mudou a ordem. Então, quando eu chego próximo da metade das minhas possibilidades totais, dali para frente não há muito para onde eu andar, né? Porque se eu continuar reduzindo aqui o primeiro algarismo para 2, o que vai acontecer? Para 2 ficam faltando quantos? Ficam faltando 6. Como é que eu posso colocar 6? Ou eu vou colocar 1 e 5, ou eu vou colocar 4 e 2, ou eu vou colocar 3 e 3. Ou seja, eu caio em situações que eu já analisei. Então, portanto, em termos de combinação de algarismos que vão dar soma 8, esta aqui são as 1, 2, 3, 4, 5. São 5 combinações possíveis apenas. Mas essa questão é uma questão de arranjo, não é uma questão de combinação, né? Porque se eles mudam de ordem, o problema, a distribuição aqui dos departamentos muda. Então, vamos observar aqui, ó, 6, 1, 1. 6, 1, 1, eu tenho 3 elementos para fazer um arranjo 2 a 2, porém, eu tenho 2 que são iguais, tem uma repetição. Então, isso pela fórmula, né, de arranjo com repetição, vai ficar isso aqui, ó, 3 vezes 2 sobre 2, vai dar 3 possibilidades. Bom, podemos olhar isso aqui de uma forma intuitiva, para entender a fórmula, né? Eu sempre gosto de entender a fórmula com alguns exemplos intuitivos. Então, veja bem, se eu tenho 6, 1, 1, na verdade, o que eu estou escolhendo? Eu estou escolhendo onde eu vou colocar, em qual departamento eu vou colocar 6 computadores, e os outros automaticamente vão receber 1. Então, as possibilidades são: o departamento X recebe 6 e os outros recebem 1, ou então o departamento Y recebe 6 e os outros recebem 1, ou o departamento Z recebe 6 e os outros recebem 1. Tá? Só há 3 soluções possíveis para esse arranjo aqui. Tá? E neste caso aqui, que não há repetição de elementos, então é simplesmente o arranjo 3, 2 a 2. Né? 3 vezes 2, 6. A gente pode também intuitivamente dar uma olhada da seguinte forma, ó. Se o primeiro for 5, eu só tenho duas possibilidades, 2, 1, 1, 2. Se o primeiro for 2, só duas possibilidades, 5, 1, 1, 2. Se o primeiro for 1, só duas possibilidades, 5, 2, 2, 5. Né? Então, daqui, descendo até essas outras 3 opções, eu caio na mesma situação, não preciso repetir a conta, né? 4, 2, 2 é o quê? São 3, 2 a 2 com repetição. Então, vão ser os mesmos 3 que eu calculei aqui, vão estar aqui. Aqui também são 3 elementos com repetição, então são 3 possibilidades também. Aqui são 3 elementos sem repetição com 6, 3 elementos sem repetição com 6. Então, nós temos 3, 6, 3, 6. Né? 9, 9, 18, com 3, 21. Ok?
Então aguardemos o gabarito para ver se não cometemos nenhum erro, mas a resposta é 21. Ok? Quem encontrar uma forma mais rápida, mais simples de fazer a análise, fale conosco que a gente coloca aqui também. Tá bom? Muito obrigado.